Boa tarde, senhores, eu sou o Bomba, esse é mais um vídeo, pega aí o seu copo com água que tá na hora. Antinatalismo. Quando eu percebi que eu era uma pessoa antinatalista? Às vezes, pessoal, eu sou prodígio em algumas formas de pensar, porque é incrível saber que ainda com menos de 20 anos, eu já tinha uma mentalidade antinatalista. Eu até pensava que quando eu era assim, que eu tinha em torno de 15 anos ou 16, eu pensava que talvez algum dia eu fosse ter filhos, porque naquela época era uma coisa, era um ciclo praticamente natural, era muito comum os casais se formarem, viver muito tempo juntos, praticamente até o fim da vida, a menos os que fracassavam, né? Mas era bastante comum relacionamentos duradouros. Então, a ideia de que eu iria ter filhos, ela era uma ideia mais ou menos meio que natural. Mas sempre fui uma pessoa muito curiosa. A curiosidade, ela pode te levar a algumas coisas desagradáveis, mas ainda assim eu tenho a filosofia que o Carl Sagan gostava de dizer, que devemos perseguir a verdade aonde ela nos leve, mesmo que seja coisas desagradáveis. Então eu achava muito, assim, primeiro tive uma crise referente à religião, onde que eu achava que muitas peças não encaixavam, e eu achava muito injusto saber que no dia que fosse ter a minha finitude, a gente ia ter que sofrer. Então eu não conseguia entender por que a vida se alimentava da vida, por que para você ter uma boa comida na tua mesa, algum animal teria que perecer, ou às vezes até dentro da própria natureza, mesmo sem a intervenção humana, eles já se destroem. Então a própria vida se alimenta da desgraça das outras vidas. E essa ideia era para mim incompatível com a visão de divindade. Ou seja, se existia um todo-poderoso que controlava a vida das pessoas, como era das pessoas e de tudo que existe, como ele poderia ter prazer com sacrifício, por exemplo, igual estava lá nas antigas escrituras, ou permitir tanto sofrimento entre as pessoas e até entre animais, né, que são criaturas, segundo eles, inocentes. Então algumas coisas não dava muito para encaixar nas minhas ideias. Então ali, em torno ali dos 17 anos, eu já tinha decidido que eu não queria ter filhos, porque eu achava que a vida era uma desgraça. Eu, como sendo homem, eu trabalhava demais, eu trabalhava de servente de pedreiro, revirando massa de concreto na enxada, aquela brita 1, que você manda a enxada assim, a enxada chega, pula, você tem que... Exige força física naquele solzão brabo, cara, 11 horas ou meio-dia, tinha acabado de almoçar, tinha que fazer aquele serviço ruim pra caramba, ganhar mal. E qual que era a recompensa no final da vida? Eu sabia que no dia que viesse a finitude, aconteceria o quê? Sofrimento. A maioria dos términos de vida acontece com agonia, com sofrimento. Então isso aí para mim, eu já achava que era injusto, que não valia a pena, entendeu? A existência não valia a pena pagar um preço tão alto, já que ela era mais cheia de sofrimento do que de coisas boas. E ainda no final, você ainda ia ter que perecer. Eu queria que, se fosse para ser justo mesmo, o dia que a sua vida acabasse deveria ser igual no desenho do primeiro episódio lá do Thundercats, onde que o Jaga morre. Como que ele morre? Ele simplesmente vaporiza. Quando dá a hora dele, ele vira vapor, fica só as roupas dele lá no chão. Pronto, deixou de existir. Agora, como que acontece com os humanos? Você vai para uma cama, sofrer pra caramba, às vezes
Pessoas, tem gente que fala, às vezes que é para pagar pegado, às vezes até pessoas que você pode dizer que um bebê, por exemplo, tem pecado, mas aí vai me vir os caras com argumento de espiritismo, falar que é coisa de vidas passadas e não sei o que, blá blá blá. Não vou entrar muito nesse mérito da questão, mas em resumo, a partir dos 17 anos, hoje eu com 47, quer dizer que há 30 anos atrás, eu já tinha tido uma postura de não natalidade. Aí, então, hoje, você vê o discurso do pessoal, né, antinatalista, eu pensei, gente, isso aí para mim já é uma coisa que antes de existir a internet popular no Brasil, ou seja, em 1995, mais ou menos, eu já era antinatalista. Só que com 18 anos, ou 19, eu não me lembro ao certo, eu tinha uma companheira que naquela época era equivalente a um casamento, só não estava legalizado no papel. Mas na época era diferente dos dias sombrios de hoje. E ela queria muito ter um filho. Então, não era só uma vontade minha, era um desejo dela também. Então, o projeto de união da época, viu? Vou dizer, de hoje não vale. Na época, o projeto de união entre duas pessoas, ambas tinham expectativas com aquele relacionamento. Então, pelo menos a sua parte, você tinha, assim, você sentia-se compelido a cumprir essa parte. Porque não é justo você se envolver com a pessoa que ela tem esse plano, você sabe que faz parte do projeto dela, e você se envolver com ela sem ter a intenção de corresponder minimamente o que é esperado de você. Porque se você não está disposto a corresponder a isso, é melhor que nem inicie. Então, por desejo da companheira, ela queria ter um filho. E ainda assim eu resisti por um bom tempo. Mas um dia eu estava tomando umas mais ela e vi ela brincando com a criança e aquilo cortou o meu coração. E como eu falo, por mais que a gente se diga racional, a gente toma muitas decisões com base em emoções. Então, eu naquele dia, eu disse para ela que ela ia ter que a gente ia ter um filho juntos então. Então, a partir daí que iniciou-se o projeto de colocar uma pessoa no mundo. Na época eu tinha 20 anos, eu era 19, não sei. Só que ainda assim, na época era um desemprego danado. Eu ainda esperei eu entrar em uma empresa, né, que era uma das empresas mais conceituadas aqui da minha cidade, para depois eu acreditar que eu tinha condições mínimas de colocar uma criança no mundo. Então, assim foi feito. Hoje a filha tem 27 anos, mas por mais que eu tenha uma excelente amizade com ela, assim, não tive problema com tipo de alienação nem nada, mas ela se dá bem pra caramba. Mas eu nunca tirei esse mérito da mãe dela no sentido assim, se ela achar que a vida vale a pena, então, se não fosse pela mãe dela, não tinha vindo não, porque se dependesse de mim, porque eu sou bastante realista, se dependesse de mim não ia vir. E o motivo de não vir é simplesmente porque eu não acho justo eu colocar uma pessoa nesse mundo para sofrer pra caramba e no final das contas a pessoa ainda perecer nos seus últimos instantes. Não me arrependo, né? Porque parece que ela está satisfeita por ter vindo, mas não escondo que se fosse depender de mim não teria vindo. Mas não porque eu não goste dela, eu a amo pra caramba, mas porque colocar uma pessoa no mundo, a consciência no mundo, mesmo naquela época, quando não tinha tanto FMI, não tinha tanta essa parada de pensão, você tinha uma certa segurança de você conviver com os seus filhos, ainda assim eu achava que era uma trollagem muito grande você colocar uma pessoa no mundo onde que ela praticamente vai sofrer. E não pode sequer
ter uma garantia de que no final da vida ela pode simplesmente ir embora sem ter que pagar o preço do sofrimento ainda aqui nessa terra. Então, colocar pessoas no mundo às vezes soa como se fosse uma trollagem. Agora, se naquela época eu já era relutante a colocar pessoas no mundo por questões internas minhas, por questões filosóficas, como eu acabei de explicar, que dirá se fosse nos dias de hoje, onde que você não vai ter contato com o filho, provavelmente vai sofrer uma alienação e vai ser um mero pagador de pensão. Aí que eu não ia querer ter mesmo. Mas quero também dizer uma coisa para vocês, pessoal. Sejamos pessoas humanas e realistas. Se você tem os seus filhos, se você tem convívio com eles, seja um bom pai, dê carinho, dê amor. Não recomendo que tenha mais filhos por esses dois motivos, que é uma trollagem você trazer aqui alguém para esse mundo para sofrer, e o outro motivo é o motivo de que, com o modelo de sociedade que a gente tem hoje em dia, não vale a pena. Para início de conversa, existe conselho tutelar para tirar qualquer autoridade de um pai sobre um filho. Mas se você já tem filhos, talvez você possa se perguntar como se virá nos dias de hoje. Não adianta tentar impor pela força. O máximo que você pode fazer é convencê-los pelo amor e pelo exemplo. Se nada disso funcionar, não há muito o que se fazer. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço, Bombeta.